nossa canção, irmãos. Pode se assentar. Ele é o motivo da nossa adoração. Se há algum motivo de adorarmos, de exaltarmos, é por causa dele. É por causa dele. Eu queria liberar os kids voltaram. Estão aí os kids? As crianças estão aí? Vocês querem ir lá para os kids ou não? Querem? Vocês estão liberados para ir lá com a tia Renata ali, ó, tá indo. Os juniores também estão liberados para ir com o Deleão. Acho que o Deleão já está lá aí atrás. Irmãos, eu quero pedir um favor grandíssimo para você nessa manhã, que você não ajunte as cadeiras, por favor. A gente ainda está nessa medida restritiva e a gente precisa ser muito, muito, muito criterioso com isso. Então eu queria pedir para você separar as suas cadeiras. Outra coisa que eu queria pedir para você, se você quiser, as crianças foram ali para trás, tem vários lugares aqui, ó, no corredor, aqui na frente, você pode vir. A Cris está higienizando ali, o pessoal está higienizando as cadeiras, então você pode vir sentar um pouco mais perto da gente. E eu quero continuar aqui nesse domingo falando a respeito de fé. E eu queria só lembrar aqui a primeira mensagem, o Paulo falou ali sobre o milagre da fé. Domingo passado o Doni falou sobre a fé na ótica de quem? E aí, gente? Ah, vocês estavam aqui, né? Segundo a ótica de Tomé. E eu quero hoje, nessa manhã, falar com você a respeito de 4 motivos para nós termos fé e não termos medo. Nós estamos vivendo dias difíceis, dificílimos, dias de incerteza, dias de muitas vezes medo, e que por momentos ou por dias nós esquecemos a nossa fé, porque nós estamos dentro de tudo isso que está acontecendo, né? Se a gente parar para ficar vendo 3 horas de noticiário, a gente desanima. Não sei você, eu desanimo. Então eu opto por não ouvir. Eu só leio lá. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E não me aprofundo. Coloco um louvorzinho no meu ouvido e vou trabalhar. Porque se eu parar para ficar vendo detalhe do que ocorreu, do que aconteceu, por que morreu, como morreu, eu já começo meu dia desanimado. Então eu optei por começar o meu dia aos pés daquele que é digno de louvor, entregando o meu dia a Ele, minha vida a Ele. Como os meninos falaram aqui nos últimos cultos, me alimentando e alimentando a minha fé, para que eu possa ouvir as más notícias, mas eu estou tão cheio de fé, que elas não vão me abalar. Elas podem me preocupar? Sim, podem, mas não me abalar. Eu queria que você abrisse comigo aí Marcos 4, verso 35. A Rebeca ontem me inspirou falando sobre tempestade. Gente, ó, você jovem, você adolescente que está perdendo esse tempo que eles voltaram ontem de mover de Deus, porque eu creio que isso é um tempo de mover de Deus. Ontem a gente estava aqui por uns 25, mais ou menos, né, Beca? É, Anderson, uns 25, né? 25, o tempo de louvor e de adoração, o tempo da palavra aqui foi algo especial. Algo especial. Então, assim, se você tem um sobrinho, um jovem amigo que vai ficar em casa sem fazer nada no sábado à tarde, convida ele. Fala para ele, vamos no lugar ali, que eu vou pagar umas esfirras para você, velho. Ele vai vir correndo, velho, porque jovem falou em comer, é com ele mesmo. Aí primeiro ele vem aqui, se alimenta da palavra, aí depois ele vai comer com você. Você vai pagar uma esfirra para ele, ou até um dogão, né? Ali na praça, um
hambúrguer gourmet. Obrigado, Dan. Então, assim, ó, não deixe. Lembra que você é um instrumento de Deus para a vida dos seus, daqueles que estão ao seu redor. Não só dos seus filhos, dos seus sobrinhos, do filho do seu vizinho, do filho do seu vizinho de apartamento. Você e eu, nós somos instrumentos de Deus para alcançar essas pessoas. E nós precisamos nos deixar ser usado. Nos deixar ser usado. Amém? Marcos 4, verso 35 diz assim, ó: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se levantaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordavam e clamaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como eu disse, irmãos, nós estamos vivendo em dias de tempestades. Os discípulos aqui, eles estavam na tempestade de fato, no meio do oceano. Mas como bem disse a Beca aqui ontem, tempestade para nós não é o mar. Tempestade para nós, às vezes, é a falta de emprego. Às vezes é a enfermidade que nos assola. Às vezes é uma situação que nós não conseguimos controlar. Tem N tipos de tempestades. E eu quero te convidar nessa manhã a você pensar aí, qual é a tempestade que você está vivendo? As tempestades da nossa vida, elas são 3 tipos de tempestades. São tempestades inesperadas. Tá tudo top, tudo ok, tudo uau, e de repente vem a tempestade. É inesperada. Foi o que aconteceu aqui. Estavam no mar, tranquilo. Não sei se você, eu nunca presenciei. A pastora aqui, que uma vez o pastor comentou que eles tiveram esse desprazer de estar no meio do oceano e vinha a tempestade, né, Rita? E algo inesperado e aflito, e agora o que vai acontecer? Às vezes tempestades na nossa vida é assim. Coisas inesperadas, que aí a gente se pega falando: o que vai acontecer? E agora? Como que eu resolvo isso? Como que eu saio dessa? Como que eu saio dessa? Há outras tempestades que ela é inevitáveis. O Paulo falou aqui que nós estamos numa caminhada e num percurso, e que nós temos um destino a chegar. Não sei se você lembra que ele falou isso. Mas o caminho, e no meio do caminho nós não sabemos o que vai acontecer. Mas tem situações que vão acontecer e a gente vai ter que passar por ela. É inevitável. E Jesus disse assim, ó: ei, no mundo vai ser tudo tranquilo para a sua vida. Não vai ter tempestade, eu vou estar lá sempre, te tirando das tempestades, você não vai passar por nenhum aperto. Venha para Jesus e seja feliz. Foi isso que ele disse? Não foi. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, ei, no mundo você vai ter tempestade, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E há um outro tipo de tempestade que é uma tempestade inadministrável. Eu não consigo administrar ela.
Ela veio até mim e o chão abriu. Ela veio até mim e eu não sei o que fazer. Ela veio até mim e agora, e agora? E agora, Senhor? Faz mais de 40 dias, 50, 60, eu não sei o que fazer nessa situação. Eu não consigo administrar isso, Senhor. E agora? E agora? Pergunto a você, irmãos. Quando Jesus, ele fala assim, passamos para outra margem. Será que ele não sabia que ia haver uma tempestade? Será que ele não sabia? Aquele que controla tudo. Aquele que sabe de todas as coisas. Ele sabe aquilo que ainda não chegou ao coração do homem. Será que ele não sabia? E aí nisso eu quero te dar 4 motivos para você ter fé e não medo. O primeiro motivo é justamente esse. Jesus, ele deu uma ordem, passamos para outra margem. Ou seja, ei, você vai chegar do outro lado. Passamos para outra margem. Não é isso que ele disse? E aí no meio da tempestade os discípulos falaram assim, vou naufragar. Morri. E o que o verso diz que Jesus estava fazendo? Descansando, dormindo. Mas Jesus não sabia que ia ter uma tempestade no meio do caminho? Como que ele está dormindo? Ei, não se importa que nós pereçamos? Em outras palavras, ei Jesus, você não está vendo não? Você não está vendo o que está acontecendo comigo não? A gente vai morrer, está entrando água no barco aqui, ó, vai afundar. Você vai ficar dormindo aí? Muitas vezes a gente nos pega falando assim com o nosso Deus, achando que Ele não sabe do que está acontecendo. Mas a tempestade, ela é pedagógica. Sabe o que significa pedagógica? Ela é para nos ensinar. Nós vamos aprender alguma coisa nela. Eu vou aprender alguma coisa no meio da tempestade. Talvez eu vou ficar mais forte, vou ficar mais resistente. Lembra uma coisa, nós estamos falando aqui de pescadores, pessoas acostumadas a estar em alto mar de noite. Não sei se você sabe, mas à noite em alto mar as ondas, elas aumentam, chega a não sei quantos metros, elas cobrem barcos. Eles tinham experiência nisso. Eles tinham experiências nisso. E eles tentaram lutar com todas as forças ali, eles tentaram controlar a situação, e aí quando não tinha mais controle, eles falam, e aí Jesus, vai ficar dormindo aí? Não, vou morrer. E a Bíblia diz que Jesus, ele levanta, e ele só fala, ei, aquieta-te. Mar, aquieta-te. Vento, para. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus, ele zela pela promessa. Qual era a promessa que Jesus fez aqui? Passamos para outra margem. É uma promessa. Ei, você vai chegar do outro lado. Ei, Fábio, eu tenho algo para a sua vida. Eu tenho algo para a sua vida. E vai acontecer no meio do caminho, tá? Vamos aí? Lembra de Abraão? Sai da tua tenda aí, sai da terra dos seus pais e vem comigo, isso na minha linguagem. Vem comigo para onde eu vou te mostrar. E foi tudo suave no caminho de Abraão? De ninguém meu irmão. De ninguém. De ninguém. No meu caminho, no seu caminho, no caminho de ninguém vai ser tudo suave, como diz os jovens. Não vai. Porque se for tudo suave, nós não vamos crescer. Nós não vamos criar casca, né? Como diz os lutadores aí. A gente precisa criar casca. A gente precisa ficar forte. Quando você precisa fortalecer o músculo, o que você faz? Você fica deitado assistindo Netflix? Não, você vai lá fazer força nele. Você vai lá fazer atividade física. Dói pra caramba.
Vai ter dia que nem eu, às vezes tem dia que eu tô lá fazendo lá uma atividade lá que é um remador lá, e aí começa a queimar aqui, aí eu falo assim, mas eu preciso terminar a série, eu vou. Por quê? Porque eu estou forçando a minha musculatura, e aí vai ter pressão, vai doer, vai ser desconfortável, e passar para outra margem, que é ir para onde você deve ir, junto com Cristo, para você alcançar aquilo que Ele tem para a sua vida, às vezes vai doer, vai forçar, às vezes você vai falar assim, não aguento, não dá, eu não consigo fazer isso, e aí você precisa fazer assim, Jesus, me socorre aqui, porque foi isso que eles fizeram, Jesus, socorre a gente aqui que não está dando, era simples, começou tudo, Ele é o que controla a natureza, já viu os milagres, lembra dos milagres que Ele já fez, junto com a gente, Jesus tinha acabado de sair de um lugar onde Ele fez diversos milagres, curas, sinais, prodígios, maravilhas, que era uma tempestade, e aí os caras começaram a tentar resolver a situação, às vezes a gente tenta resolver as situações da nossa forma, esquecemos de perguntar para Jesus, o que eu devo fazer? Que lado que eu remo? Como que é, Jesus? O que eu faço aqui agora? Nós já sabemos aqui, como eu disse, tinha pescadores, caras que tinham experiência. Isso aqui é moleza, a gente já passou por diversas dessas. Vamos resolver aqui, é com a gente. E não deu, chama ele. Podia ter chamado ele antes. Não podia ter perguntado para ele antes. Ele tinha dado uma promessa, vai chegar do outro lado. Você vai chegar. Fica tranquilo. Ei, eu quero dizer uma coisa para você. Se aquilo que você tem no seu coração e você está caminhando, perseguindo, lutando, vai acontecer. Porque se foi Ele que prometeu, Ele que empenhou a palavra dEle, Ele não pode mentir. Contra a palavra dEle, Ele não mente. Ele cumpre. Ele cumpre. Certo? Então o primeiro motivo para você ter fé e não medo, é que o Senhor fez uma promessa. E a promessa dEle se cumprirá na sua vida, em nome de Jesus, amém? O segundo motivo para isso, é a presença de Jesus. Os caras estavam com Jesus no barco. Aquele que, lá em Gênesis 1, quando o princípio não existia nada, ele estava com Deus. E ele disse, haja luz, e houve luz. E ele disse assim, separa a terra de mares, e separou. Ele estava com eles. O Jesus que criou a terra, o Jesus que estava junto com Deus quando foi formado o homem, estava junto com eles. Então eles não precisavam temer. Você lembra de uma promessa, de uma das últimas promessas de Jesus, quando ele ia se entregar na cruz? Você lembra ou não? Aliás, desculpa, ele já tinha se entregado na cruz. Quando ele estava voltando ao céu. Você lembra de uma promessa dele? Que está lá em Mateus. Eis que estou com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Há uma promessa de Deus aqui, que Ele vai estar presente na sua vida, todos os dias da sua vida. Ele sabe de cada tempestade que você vai enfrentar, Ele sabe o que você está enfrentando agora, Ele sabe de tudo isso. Ele não perdeu o controle de nada. A presença dEle na minha e na sua vida é verdadeira e é real. Jesus Cristo, Ele não é um personagem histórico, Ele é uma pessoa que vive em mim e você, que age em mim e você, que está conosco em cada situação da nossa vida. Quer seja ela fácil ou difícil, quer seja ela administrável ou quer seja ela
fora de controle, Ele está na sua vida presente. Creia nisso. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos alimentar a nossa fé nisso. Sabe, situações são difíceis mesmo, gente. Há 2000 anos atrás, os discípulos de Jesus, eles foram decapitados, crucificados, apedrejados. Discípulos de Jesus. Caminhavam com Cristo. Tinham uma promessa. E eles viveram a totalidade da promessa. 100% dela. Estava pensando esses dias, vendo aquela situação do Lázaro, e aí eu não vou defender aqui Lázaro ou ninguém, mas eu só estava pensando, de acordo com aquilo que estava acontecendo. E aí eu estava pensando, e aí eu falei assim, uau, se Paulo, na época de Paulo era o Lázaro. Você sabia que Paulo era o Lázaro? Paulo perseguia os crentes, matava, arrancava a cabeça, prendia, açoitava. Era Paulo. E ele se tornou o apóstolo Paulo porque tinha uma promessa para a vida dele. Havia uma promessa de Deus para a vida dele. Eu fiquei pensando porque eu vi algumas pessoas falando assim, é isso aí mesmo, graças a Deus, estamos livres. Aí eu falei, caramba, já pensou se os judeus daquela época falassem isso quando descobriram que Paulo se converteu, embora eles ficaram com medo a princípio, mas já pensou se eles tivessem, acaba com ele, metralha ele, não tinha tiro, né? Enfia a espada nele, arranca a cabeça. É isso mesmo. Isso é justiça, irmão. Quem que é presente na minha e na sua vida? Eu citei aqui uma pessoa que está assim bem fresquinho, né? Mas quantos outros homens e mulheres que faz maldade, que às vezes chega aos nossos ouvidos e a gente comemora quando a gente vê chorar e falar, Senhor, ele não te conheceu, ele não teve a oportunidade de ser alcançado pela tua graça como eu tive, que tão mal como ele eu era, que talvez eu não fiz o que ele fez porque eu não tive a oportunidade, porque se talvez eu tivesse oportunidade, tinha feito igual a ele. Fecha aspas aqui e voltamos. Você entende, irmãos? Que situações adversas, elas servem para nos fortalecer. E às vezes as pessoas fazem o mal para nós, nos trata com maldade, ou situações na nossa vida acontecem, ao ponto de nós querermos justiça. Não estou dizendo que você tem que entender tudo, não. Eu tenho para mim que eu nem procuro entender, porque se eu procurar entender, a minha fé vai... Eu vou começar a procurar entender. E ontem a Rebeca falou que quem procura entender, né, Beca? É quem está em cima do muro. Eu gravei o que você falou. A Beca deu aqui um exemplo claro da pessoa que está em cima do muro. A pessoa que está em cima do muro, quando acontecem as coisas boas, ela glorifica, porque, Deus está comigo, eita, glória a Deus. Mas quando acontece a coisa ruim, ela começa a tentar entender, a fé dela morre. E ela passa para o outro lado. Nós não nascemos para entender nada. Nós nascemos para seguir, para servir, para amar, para cultuar. Nós nascemos para entender uma coisa, de que nada foge do controle do Todo-Poderoso. Nada. Nem coisas boas e nem coisas ruins. Nada foge do controle dele. Tudo está sob o controle dele. Lembra de Jó? Deus me deu e Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a minha, a sua atitude. Então, um segundo motivo para você ter fé e não medo é que o Jesus, o autor da vida, ele é presente na sua vida e na minha vida, amém? Terceiro motivo para a gente aprender a entender aqui, ter fé e não medo, por causa da paz de Jesus. Jesus estava dormindo, cara. Os caras estavam lá suando, tentando resolver a situação, e ele estava com um travesseirinho.
Pena de ganso deve ser tranquilão, suave. Estava lá, ó. Vamos ver o que eles vão fazer. O príncipe da paz está com eles aqui. Mas vamos ver o que eles vão querer fazer. Vamos ver como que eles vão agir nessa situação. Ele disse que ele estava lá falando assim: se precisar do príncipe da paz, é só falar que eu estou aqui para dar ordem ao mar. Aquieta-te. Se precisar do príncipe da paz, é só falar que eu dou ordem à sua situação financeira, de saúde, de relacionamento, dizer: ei, aquieta-se. Simples assim, irmão. Ele é o príncipe da paz. Ou seja, quando nós acordamos ele, a paz vem. Quando eles acordaram Jesus, falaram: ei, você não importa que nós pereçamos? Jesus não virou para eles e falou assim: ei, cara, vocês não têm fé não, hein? Estão lutando aí, estão guerreando, deixa eu descansar, acabei de vir de um monte de milagre que estava fazendo, passei o dia inteiro fazendo milagre, Rogério, o dia inteiro, vocês não estão vendo não? Fica tranquilo aí. Não, Jesus só levantou e falou: aquieta-te, mar. Pode ser que na situação da nossa vida, se ela não for ainda a parte pedagógica, que a gente está aprendendo ainda, pode ser que falta a gente falar: Jesus, vem. Jesus, levanta-te. Eu gosto de um louvor antigo que fala: levanta-te, levanta-te, Senhor, e fuja diante de mim os seus inimigos, se despertem diante de mim todos aqueles que aborrecem a sua presença. Eu gosto desse louvor, porque ele começa a declarar: saia da minha vida, sai enfermidade, sai. E isso, o que quer dizer isso? Está dizendo: vem Jesus, entra, porque quando o Senhor vem, tudo isso sai, tudo isso vai embora. A falta de paz vai embora, o medo vai embora, a angústia vai embora, e a fé vem, e a fé faz com que eu me levante e avance. E a fé faça com que eu enxergue que isso é o percurso, vai acontecer, vai ter pedra, vai furar o pneu, vai capotar o carro. Tudo isso pode acontecer no percurso, mas eu vou chegar onde eu tenho que chegar, porque Ele está comigo, o príncipe da paz. É isso, irmãos. Pode dar aleluia mesmo, é aleluia mesmo. Ele não perdeu o controle da nossa vida. Está doendo algumas situações, quando a gente vem e traz a memória, a gente fala: caramba, meu, por que aconteceu isso, né? Essa semana eu estava conversando com um amigo, aí uma situação, eu falei: cara, mano, hoje eu tô mal, velho, tô mal, falando para ele, né? Falei: caramba, eu parei para pensar aqui em uma situação que eu não vou expor aqui, e eu falei assim para ele: mano, tão pouco tempo, velho, faltava tão pouco. Aí o cara ouviu tudo que eu falei, aí ele falou assim para mim: ô Fábio, será que Deus não sabia que faltava pouco tempo? Será que ele perdeu o controle nesse período aí, ixi, perdeu o controle e agora não dá mais para fazer nada? Não, ele está com tudo sob controle. Aí eu peguei e falei assim: misericórdia, né, velho? Como a nossa mente é. A nossa mente nos faz olhar a coisa ruim, o que deu errado. Nossa mente faz a gente enxergar e ficar olhando para a tempestade. O casamento está ruído, está ruim o negócio, a situação está difícil. Só briga, só confusão, discussão, e a gente fica olhando para a briga, para a confusão e para a discussão. E esquecemos que há um príncipe da paz que pode entrar nessa situação e resolver tudo. Nós esquecemos. Falta de emprego, eu não tenho emprego, não tenho nada para fazer, eu não sei fazer nada, eu não sei ganhar dinheiro com nada. E aí você passa no farol e vê o cara vendendo uma água e você não entende que, você pode vender água, ganha pelo menos sustento. Aí você passa no outro farol e tem o cara vendendo bala, aí você fala: caramba, olha que situação vexatória. Às vezes ele está passando por uma tempestade e a criatividade de vender uma bala no farol está levando o alimento para a casa dele.
O Diego estava falando de um rapaz que vende docinhos gourmet no McDonald's. Ficou desempregado. E agora? O que eu faço? Veio uma criatividade. Vamos fazer docinho e vamos para a rua. E o cara ganha mais do que ele ganhava quando ele trabalhava de empregado. Talvez a tempestade vai gerar em você criatividade para você fazer algo, para alcançar o plano de Deus para a sua vida. Talvez é isso. Mas para isso eu preciso chamar o príncipe da paz. Eu preciso chamar ele, Senhor, preciso de você aqui agora. Os recursos do governo não está adiantando, não. Como chama aquela parcela que eu esqueci agora? Faz tanto tempo que eu não recebo, graças a Deus, que eu até esqueci. Não lembro o nome. Aquela parcela que a gente recebe, que eu não lembro o nome agora, acabou. Seguro-desemprego, isso. Acabou, não vai entrar mais, e agora? O que eu faço? Chama o príncipe da paz, que ele pode até não te dar dinheiro, mas pode te dar criatividade para você fazer algo com a última parcela do seu seguro-desemprego, que você já deveria ter feito na primeira parcela, porque na primeira parcela você ainda tinha o dinheiro da sua dispensa, e aí você acabou usando ele para outras coisas, de vez de fazer algo para você suprir a sua necessidade. Então, querido, irmão, irmã, o príncipe da paz está presente na minha e na sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Tem situações na minha vida que todas as manhãs eu tenho que acordar de madrugada, como eu fiz essa, e clamar pelo príncipe da paz. E falar: Jesus, eu não sei como fazer isso. Eu sou marinheiro de primeira viagem nisso, Senhor. E graças a Deus que eu não sei como fazer. Dá sabedoria para mim lidar com isso. E aí eu começo lá, irmãos, dá sabedoria para mim lidar com os adolescentes que tem na minha casa. Senhor, dá sabedoria para lidar com o meu trabalho. O adolescente está se manifestando ali. Dá sabedoria para lidar com o meu trabalho, com os desafios novos do meu trabalho. A empresa que eu trabalho foi vendida há 1 ano atrás, e agora a galera começou a tomar posse da empresa, né? E aí está o mesmo medo que se instalou há 2 anos atrás na empresa, voltou agora, todo mundo com medo, e agora vai ser mandado embora, vou perder meu salário, onde que eu vou ganhar isso que eu ganho aqui, não sei o quê. E aí eu estou indo toda semana lá, terça-feira a gente estava almoçando, conversando, aí o cara olhou e falou assim: e aí você? Eu falei assim: eu o quê? Ele falou: você, o que você está pensando? Eu falei: sei lá, não estou pensando nada não, cara. Tem uma coisa só para te dizer: quem abriu a porta para mim aqui foi o Senhor Jesus, e quem vai fechar é Ele. Então se abrir ou fechar, é Ele, é porque já deu. 5 anos, passaram 5 anos, eu trabalhei aqui, cresci aqui, avancei aqui, tive um monte de tempestade aqui, passei por todas elas. Essa, se o Senhor quiser que eu passe, eu vou passar. Se Ele falar assim: já deu, tchau, eu tenho um outro lugar para você ir, vamos para outro lado agora? A gente vai para outro lado. Eu falei: eu não posso ficar alimentando medo, porque eu não dependo dessa empresa, eu dependo de Deus. Essa empresa é um instrumento de Deus para a minha vida, mas eu não dependo dela. Eu dependo do Deus a quem eu sirvo. Então, para ele, 10, 20 mil reais, o que é isso? Estou profetizando meu salário aqui, tá, gente? O que é para ele, gente? Muito ou pouco, ele é o dono do ouro e da prata. E quando nós clamamos para ele entrar na nossa vida, ele faz tudo perfeito. Vai ter tempestade? Vai. Às vezes vai ter medo de naufragar? Vai. Mas se ele estiver com você, fica tranquilo. 4º e último, por causa do poder. Você crê que Jesus tem poder? Você crê que Ele tem poder para fazer qualquer coisa? Seja ela possível ou não? Você crê nisso?
Tem alguma situação na sua vida que você olha para ela e fala assim, foi Deus quem fez e não foi eu? Tem alguma? Então por que às vezes a gente tem medo? E esquece do poder que Ele tem? Nessa situação aqui, ó, alguns minutos ou horas antes, eles estavam vendo sinais, prodígios e maravilhas. Eles estavam vendo Jesus curar uma cidade inteira. Não é uma pessoa. Não é orar por uma pessoa e ela voltar a enxergar. É uma cidade inteira. E aí quando eles se deparam com uma situação, eles falam, vixe, já era, morreu. Morremos. Todo mundo, inclusive o Filho de Deus. Ixi, ele falava que era Filho de Deus, mas está dormindo enquanto a gente está aqui passando por aperto? Quantas vezes a gente pensa isso, irmãos? Quantas vezes a gente pensa isso? Cara, eu já passei por algumas situações de conversar assim com pessoas que desviaram da fé e conversar com ele e falar, mano, o que aconteceu? Só para entender. Ah, mano, sei lá, velho, a gente fala que Jesus está na sua vida, faz, acontece. Olha o que aconteceu comigo. Perdi um filhinho, esse era um amigo que perdeu um bebezinho. Inocente, não sabia de nada, um anjo. Eu falei, é verdade, né, cara? Não dá para entender mesmo, né? Mas aí se a gente olhar com uma outra ótica e ver assim, o que aconteceria com essa criança se ela crescesse? Será que seria bom lá na frente? Será que ela não passaria por coisa pior? E aí por isso que o Senhor já recolheu ela, para livrar ela de passar por isso? Ele olhou assim para mim, sei lá. Porque a fé dele já estava morta. Porque ele ficou tentando alimentar e entender o que aconteceu. E aí eu volto aqui a repetir, quando nós queremos entender o que está acontecendo de ruim da nossa vida, nós estamos matando a nossa fé. A gente está matando a nossa fé. A gente não precisa entender o que está acontecendo. Pode ter certeza absoluta, tem coisas que estão acontecendo agora na minha vida, que foi livramento de 6 anos atrás, 5 anos, 4 anos atrás, e que eu falo assim, caramba, agora eu consegui entender por que aquilo aconteceu. Porque no momento lá era coisa que não dava para entender, estava tudo certo, tudo resolvido. Mas aí o Deus de poder, ele veio e falou assim, epa, vou te livrar de algo pior. E me livrou e eu aceitei. Amém. Não vou nem olhar para trás para ficar olhando. Vamos seguir adiante. E hoje eu consigo entender com clareza. Tem situações que vão acontecer na minha e na sua vida, que no momento nós não vamos entender mesmo. O que a gente precisa pedir é para que o Deus de poder, ele venha até a nossa vida e peça para aquietar. Aquieta, ó minha alma. Às vezes é a nossa alma que precisa se aquietar. Aquieta, lembra-se que em mim está o Todo-Poderoso. Em mim há um Espírito Santo que governa sobre a minha vida, que traz consolo, paz, que traz clareza, que traz visão além do natural, porque o natural vai nos levar para o buraco. 1 mais 1 é 2, na matemática. No reino dos céus pode ser 100, 1000, 1 milhão, 100 milhões, porque não é natural, é sobrenatural. Era natural levantar e dizer, aquieta-te, ei, vento, para. Não era natural. Mas eles clamaram para o Deus de poder. Provavelmente eles devem ter falado assim, ei, alguém deve ter falado assim, chama ele aí que ele acabou de fazer um monte de milagre. Lembra? Esse cara aí é diferente da gente, ó. Ele tem poder do céu. Chama, acorda ele aí. Acorda ele para ele nos acudir, ó, não conseguimos resolver.
Pedro está aqui, o cara é especialista em navegação, não conseguiu, não deu certo, o irmão dele está junto com a gente aqui, ó, não deu. Chama ele, que ele governa sobre a natureza. Chama ele, porque ele faz até pão multiplicar. Chama ele, porque ele tira dinheiro da boca de peixe. Chama ele. Ele faz coisas extraordinárias, sobrenaturais. Chama ele. E quando resolve chamar o Deus de poder, ele vem e age com poder. Ele age com autoridade. É assim na minha vida e na sua vida, irmãos. É assim na minha vida e na sua vida. Queria chamar aqui a banda para subir aqui, que eu estou já indo para o fim, para já ir se preparando. É assim na nossa vida. Nós, às vezes, estamos tentando lutar demais com as nossas forças, com o nosso poder, com a nossa inteligência, o nosso intelecto. Nós estamos lutando demais com as nossas condições. Tudo isso é bom ter, irmão, sabedoria, formação, é necessário ter. Necessário, ó. Para você que talvez não esteja entendendo, é necessário ter formação, é necessário se especializar, tudo isso é necessário. Mas mais que isso, é necessário ter um Deus presente na sua vida. É necessário ter o príncipe da paz na sua vida. É necessário ter o Deus que acalma o vento e que cessa a tempestade. É necessário. O Deus de poder precisa estar na nossa vida atuando de fato. Nós precisamos estar submissos a Ele, e não no nosso conhecimento humano, e não no nosso potencial. Sabe, às vezes a gente peca porque a gente olha para as pessoas e fala: uau, esse aqui tem um potencial tremendo, é nesse aqui que eu vou investir. Legal, é bacana isso, mas se esse potencial tremendo não tiver Jesus e o Espírito Santo de Deus ali nele, governando sobre ele, não vai adiantar de nada. É melhor pegar o Gaguinho, o Moisés, e trazer ele e falar assim: vem cá, Gaguinho, que eu vou te ensinar aqui. Depende de Deus, cara. Depende do Senhor, ora todos os dias, clama ao Pai do céu sobre a sua vida profissional, sobre os seus relacionamentos, clama ao Senhor sobre a sua vida ministerial, que Ele vai fazer, porque com Deus não tem a ver com o que eu posso, mas com o que Ele pode fazer, porque Ele tem poder. Ele usou uma mula, cara, ele usou uma mula para tratar com uma pessoa. Ele é o Deus de poder. O poder dele em meio a essa situação, e aí vamos falar agora da situação que estamos vivendo, da pandemia, não diminuiu. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus, santos, cheios do Espírito Santo, voltaram para casa? E Deus perdeu o controle? De maneira nenhuma. Deus não perdeu o controle de nada, gente. De nada. E o controle está nas mãos dele ainda. Ainda continua, ele continua ainda controlando. Continua. Ele continua sendo Deus de poder e de autoridade. Ele pode falar assim: ei, coronavírus, seca agora, e para. Para sobre o Brasil, para sobre a China, para sobre os Estados Unidos, para sobre a Europa, que agora está voltando uma sei lá quantas ondas que já tem onda pra caramba. Está voltando novamente na Itália. Ele pode falar assim: para, aquieta. Ele pode. Mas já atingiu o objetivo? Não que foi Deus que colocou, entenda isso. Entenda isso. Não estou dizendo que Deus colocou o coronavírus na terra, não estou dizendo isso. Estou dizendo que já que aconteceu, é uma tempestade. Nós estamos caminhando.
certo? Vocês caminham comigo aqui na terra também? Acontecem coisas naturais na vida de vocês e também sobrenaturais? Sim ou não? Acontece. E o que nós vamos fazer com as coisas naturais que acontecem na nossa vida? Nós precisamos chamar o sobrenatural para agir em nós, para passarmos por isso. Nós precisamos disso. Eu quero pedir para você ficar de pé e eles vão cantar uma canção. E a gente vai encerrar daqui a pouco a ministração, mas eu quero que você, se você souber essa canção, você vai colocando as situações da sua vida, as montanhas, os vales, os desertos e os mares, né, Tico? Que você enfrenta. Que você chamasse o Todo-Poderoso, que você chamasse agora o Príncipe da Paz, que você chamasse agora o Deus presente, para atuar nessa situação. Amém? Você que está nos acompanhando pela internet também, a mesma coisa. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Homem em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Homem em fé, com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Esse é o momento em que você vai agora colocar no altar do Senhor as montanhas e os vales, os desertos. Quais são eles? Tem nome isso. Tem nome. Quer seja a situação financeira, seu casamento, enfermidade, alguém a quem você está orando para ser alcançado pelo Senhor. Quais são as montanhas? Quais são os desertos?
dia que vou as situações da nossa vida, Senhor, estão nos forjando, estão nos fortalecendo, estão nos motivando, nos animando, Pai. a cada Nós dia cremos, vou Senhor, viver que com se for necessário, Pai, nós andaremos sobre as a cada águas. dia Nós vou não viver pararemos, avançaremos, porque conosco está a cada o príncipe dia da vou paz, viver o Deus de poder. Conosco está o Emanuel, a conosco cada está o dia Senhor vou poderoso. viver. Senhor, nós cremos nisso, Pai. Nós cremos, Senhor. Nós colocamos no teu altar, Senhor, cada uma dessas situações que foram citadas, Pai. Nós colocamos no teu altar e te pedimos, Jesus, dê a sua ordem para que isso aquieta-se, para que isso se encerre, Pai, para que isso, Senhor, não nos faça parar, mas nos faça avançar, não na nossa força, mas na tua força, Pai, porque o Senhor é poderoso, e quando o Senhor se levanta, Pai, nada mais fica igual, Pai. Quando o Senhor se levanta, Pai, não há casamento destruído, Pai, que não possa ser restaurado. Quando o Senhor se levanta, Pai, não há situação financeira que possa ficar igual, Pai. Pai, quando o Senhor se levanta, Pai, a enfermidade ela vai embora. Quando o Senhor se levanta, Pai, a paz se estabelece. Quando o Senhor se levanta, Pai, a vida de vida com abundância. Por isso nós te louvamos, Senhor. Por isso nós te louvamos, Senhor. Você pode aplaudir esse Deus, meu irmão? Você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer um aleluia. Você pode adorar Na minha a Ele vida eu vou com seus viver, lábios, com seus lábios. todos os dias eu vou viver, rompendo em fé. Para você entender aqui, meu irmão, fé e não medo deve ser a nossa realidade, deve ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Fé e não medo, porque nós temos em nós um Cristo que há 2000 anos atrás se entregou em nosso lugar, e Ele já via cada situação da minha e da sua vida, cada uma delas, meu irmão. Por que eu tenho que ter fé, meu irmão? Porque o Jesus que ressuscitou Lázaro, Ele está em mim, na pessoa do Espírito Santo. O Jesus, aquele que faz coisas sobrenaturais, aquele que faz coisas que a mente humana ela não pode entender. Ele está em mim e você. Ele vive em mim e você. Por isso eu tenho que ter fé e não medo. Queria chamar aqui o Paulo, a Rita, a Cris, Nena, Dona e Cida. Eu quero pedir para você continuar de pé. Vamos ceiar aqui. Vamos ceiar. Eu quero que você tenha essa. Você aí na sua casa, já prepare aí o seu suco. Aqui. Jesus não está dormindo, viu, meu irmão? Jesus não está dormindo. Ele está vivo. Ele está vendo o que você está passando, o que eu estou passando. Talvez nesse momento Ele está nos carregando no colo, talvez. Porque tem situações que Ele nos carrega no colo. Talvez nesse momento que nós não estamos entendendo nada, mas que nós já lançamos a nossa vida nas mãos dEle. Ele está nos carregando no colo para nos trazer paz, para nos trazer vida, para nos trazer motivação. Escuta, vida com esse Cristo não é vida de bonança sempre, mar calmo sempre. Não é. Vem tempestades, vem situações adversas, mas nós precisamos olhar para Ele
clareza que deve ter cada cristão. Porque Jesus venceu, você é vencedor, irmão. Se você já morreu para você mesmo, se você já morreu para a sua velha vida, e Jesus agora quem habita em você e que vive a sua vida, ei, há uma certeza para mim e para você: nós venceremos, nós passaremos por que tiver que passar, nós avançaremos, irmãos. Pode ser que esteja doendo, pode ser que não esteja fácil, talvez a minha tempestade era diferente da sua, talvez a minha forma de entender as coisas é diferente da sua, mas há algo que eu coloquei no meu coração e eu tenho essa convicção de que eu preciso olhar para Jesus e crer que Ele está no controle de tudo, de que eu preciso olhar para Jesus e dizer: ei, Jesus, eu preciso do Senhor aqui porque eu não quero entender essa situação. Ei, Jesus, eu preciso do Senhor aqui porque eu creio que nesse percurso vai vir pedrada, Senhor, vai vir situações que eu vou cair, Pai, mas eu preciso do Senhor para me levantar, Senhor. Senhor, quando o Senhor se entregou naquela cruz, o Senhor já sabia de tudo isso, mas eu não sabia, Senhor. Então me ajuda, sabe, meu irmão, não está sendo menos difícil essa ceia exclusiva do que a última. Para mim está sendo mais difícil, para mim. Essa noite eu não consegui dormir, mas eu não estava triste, eu não estava aflito, não. Eu estava pensando e estava orando o tempo inteiro e falando: Senhor, eu estou aqui, Pai, é isso aí, eu estou aqui. Vamos lá, vamos fazer. O que é? O que precisa fazer, Senhor? Mas me ajuda, me dá força, Senhor. Me dá força para mim fazer o que precisa ser feito. Porque eu não consigo, Senhor. Eu não consigo, Pai, mas eu preciso de Ti, Pai. E Marcos 4 estava na minha mente. E essa questão de Jesus se levantar e falar: aquieta tempestade. Ei, vento, para. Estava latejando na minha mente. E eu comecei a falar: Senhor, fala para minha alma se aquietar. Fala para minha alma se aquietar, Senhor. Há um reino do Senhor que está sendo estabelecido e construído. Há um legado do Senhor que está sendo construído lá em José Bonifácio. Há, Senhor, pessoas a serem alcançadas, Pai. E se nós pararmos, Senhor, por causa da tempestade, nós não vamos alcançar essas pessoas, Senhor. Ah, Pai, quantos Lázaros existem, Senhor, no nosso meio, que precisamos tirar do sepulcro, Pai. Mas se a tempestade nos fazer parar, nós não vamos fazer isso. Eu sei que o Senhor pode levantar outra pessoa para fazer isso, mas como eu sei também que o Senhor nos colocou ali para fazer isso, e é nisso que eu creio, meu irmão. Creia nisso, meu irmão. Não dá para nós tomarmos ceia nessa manhã sem ter esse entendimento de que, ei, você está aqui porque há um plano dos céus para você estar aqui nesse lugar. Mas isso não para na minha e na sua vida. Olha para o seu redor e vê quantas pessoas se levantaram no mesmo horário que você levantou, para adorar a Deus, mas para jogar futebol, para ir para a porta de um boteco. Quantas pessoas, meu irmão? E o que nós vamos fazer com isso? Ah, não tem a ver comigo mesmo, não é da minha família. Ou até é da minha família, mas eu já falei 100 vezes, não ouviu? Não, irmãos. Na noite em que Jesus foi traído, Ele serviu o pão para alguém que ia trair Ele. Ele sabia disso.
Tanto sabia que ele fala assim: vai lá fazer o que você tem para fazer. Abra aí a sua ceia, pegue o seu pão aí na sua mão. Tenha um entendimento daquilo que você está fazendo, sabe? O que você fez ontem, hoje de manhã, não importa e não te impede de você tomar a ceia, desde que você se examine agora. Você está me ouvindo aí? Está todo mundo me ouvindo aí? Eu quero que você pegue o seu pão agora e que você faça o que a palavra diz para você fazer. Examine-se o homem a si mesmo. Então examina aí, irmão. Tem alguma coisa que por acaso te impediria de tomar a ceia nessa manhã? Tem alguma coisa que você precisa acertar com o Senhor nesse momento, antes de você tomar a ceia, antes de você participar dessa ceia, meu irmão? Se tem, faça isso. Acerte-se com o Senhor. Comece aí a colocar no altar dele agora. Comece a colocar no altar dele. Talvez, pode ser que você não fez nada contra ninguém, mas você fez contra si mesmo. Porque se você durante toda essa semana não leu um versículo sequer, você não orou uma vez sequer, você pecou contra você mesmo, porque você não alimentou a sua vida de algo sobrenatural que te faz manter de pé. Entrega isso no altar de Deus, meu irmão. Enquanto os instrumentos tocam, eu vou te dar esse tempinho para você fazer isso. Você tem liberdade, meu irmão, para fazer do jeito que você quiser fazer. Fechar os seus olhos, levantar o pão, se ajoelhar. Sabe, isso não é um momento de fazer de qualquer jeito, meu irmão. Porque o Senhor, Ele vê a intenção do meu e do seu coração. Quando nós fazemos algo para Ele, quando nós entregamos algo para Ele, Ele sonda o nosso coração. Tem esse momento como um momento sério. Senhor Jesus, nós queremos, Pai, primeiro, Senhor, ser grato a Ti, Pai. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de participar, Pai, da Tua mesa, Senhor. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de participar do Teu corpo, Jesus. Senhor, o pão, ele fala do Teu corpo que foi moído na cruz, Senhor. O pão fala da entrega do sacrificial do Senhor, Pai, pelos nossos pecados e pela nossa vida, Pai. Senhor, e por isso nós queremos essa manhã, Senhor, nos reconciliar com o Senhor, Pai. Senhor, nos perdoa da nossa frieza espiritual. Perdoa, Senhor, da nossa falta de comunhão contigo, Pai. Perdoa, Senhor, da nossa falta de vida de intimidade, de vida
vida de adoração, de vida de louvor a Ti, Pai, porque adorar a Ti não tem a ver com músicos, Senhor, mas tem a ver com filhos, Pai. Senhor, nós Te pedimos perdão, Senhor, e pedimos a Ti, Rei da Glória, Senhor, nos perdoe, Pai, nos perdoe, Pai, nos perdoe, Senhor. Senhor, não há em nós capacidade nenhuma de se alimentar desse pão, Senhor, se não fosse o Teu amor, se não fosse a Tua bondade, a Tua graça, se não fosse o Senhor em nós, Pai. Por isso nós vamos comer, Senhor, com gratidão, Senhor, com gratidão, Pai, com gratidão, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Você pode comer o pão, meu irmão, coma o pão, coma o pão, coma o pão, e declare obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Levante seu suco, meu irmão. Jesus, nós Te agradecemos, Pai, pelo suco, Senhor, porque isso fala de vida, Senhor. O suco, ele fala de ressurreição, Senhor. Quando o Senhor se levantou, Senhor, daquele sepulcro, nós fomos atraídos contigo, Senhor. Senhor, o Senhor nos deu uma nova vida, Pai. O Senhor nos deu uma vida, Senhor, uma vida com esperança, Pai. Uma vida nova, Senhor, livre de pecado, Senhor. Por causa, Senhor, do suco, Pai, por causa da Tua vida, nós não somos mais escravos do pecado, Senhor, porque nós não vivemos mais, é o Senhor quem vive em nós, Senhor. Por isso, Senhor, ao tomarmos o suco, nós estaremos dizendo, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque não vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e que me comprou e que me restituiu. Aleluia! Aleluia! Pode tomar o seu suco, meu irmão, com essa convicção. É o sangue da nova aliança, meu irmão. É o sangue da nova aliança em Cristo Jesus. Ei, você não é mais uma pessoa natural. A pessoa natural já morreu. Os seus olhos, a tua vida, ela é espiritual. Você e eu vamos viver na eternidade